qual mulher pode ser considerada heroína e por que nós consideraríamos uma mulher heroína? Bem, elas se apresentam, elas lutam ou elas se impõem de alguma forma que ultrapassa esse silenciamento desejável da figura ideal de mulher. No caso, nós temos quem inicia a guerra, a morte que inicia a guerra, Ifigênia. A morte que termina a guerra, Polixena. Há uma simetria memorável nessas relações, embora elas não tenham sido mortas por motivos idênticos. Os motivos são absolutamente distintos. Nós sabemos que Ifigênia é morta em função de um sacrilégio cometido pelo Agamemnon. Ele mata um animal sagrado no bosque de Ártemis, em Aulis, que seria um santuário, e, portanto, ele é obrigado pela deusa a sacrificar. Ele é uma espécie de substituição. Matou um filho, tem que dar um filho. Ok. Nem toda mulher é heroína. Por que eu estou levantando a hipótese da Ifigênia sê-lo? Nós vemos a maneira como se enfrenta a morte. O professor Piquet tinha apontado isso durante a Ilíada, falando dos heróis da Ilíada. Quer dizer, a forma como você lida com a morte, isso é toda a diferença. O homem, ou no caso a mulher, que foge da morte, que se assusta com a morte, que preza mais a vida do que uma bela morte, uma morte que tem um valor simbólico, esse obviamente jamais será considerado um herói. Não são todos os que são heróis, pelo menos heroínas. Mas se nós tomamos a tragédia onde nós temos esse episódio sendo narrado, que é Ifigênia em Aulis, nós vemos que após um primeiro momento de pânico e de desespero da jovem quando descobre a aproximação da sua morte, e mesmo porque ela foi enganada, ela pensa que ela vai casar com Aquiles, então realmente é uma surpresa bastante chocante, ela tem um gesto que é eminentemente, se a gente fosse assim, ser bem chauvinistas, a gente diria masculino, porque ela enfrenta a morte. A mãe quer negociar, pede ao Aquiles que interceda, o Aquiles já está disposto a interceder, porque o Aquiles e o Agamemnon têm uma rixa antiga, e aqui está a primeira das marcas, o Aquiles está disposto a interceder favoravelmente à jovem, ela se percebe como centro das atenções. Ela é o centro que norteia a distância entre a vitória ou o fracasso da expedição. Que nem seria uma derrota, é um fracasso mesmo. Eles não conseguirão partir de Aulis porque não tem ventos, porque a deusa inviabilizou os ventos. Então, está com ela, está nas suas mãos a possibilidade de levar os gregos à vitória ou de assinar a derrota da expedição sem que ela nunca tenha conseguido sair de território grego. Então, a jovem, que certamente é bastante jovem, deve ter em torno dos seus 16, ela é núbia, ela vai casar ali com Aquiles, que também tenta vender, ela aceita a morte. E ela aceita a morte com frases magníficas de reconhecimento, primeiro, da sua pouca importância como mulher. Isso é uma coisa interessante. Mas frente à magnitude do investimento e da vitória grega. Ela coloca a relação entre corpo individual e corpo da estrutura, que, enfim, é um grupo inteiro, estrutura cultural, que por serem cidades-estados e ilhas, eles não têm nenhum nacionalismo, nada que os reúna, a não ser essa grande identidade, ela opta livremente por aceitar a morte e evita, inclusive, que a mãe assista e pede à mãe silêncio e calma, no sentido de uma grande aceitação de um processo necessário e que tem a sua figura como centro das decisões aqui. São decisões que ultrapassam os humanos, uma decisão divina. Quer dizer, a deusa optou assim e assim será. Existe, claro, essa versão dela ter sido transformada
em égua, cai uma jovem égua numa potra, mas isso é interessante, isso nós vamos ouvir claramente, com todas as letras, numa outra tragédia, que é a Ifigênia em Táuride. Aqui, a única menção é um mensageiro, porque a mãe Clitemnestra não foi assistir o sacrifício, o mensageiro vem e lhe conta. E é magnífico, porque a Clitemnestra, que agora já está completamente descrente do esposo, entende que isso é mais uma estratégia de silenciamento para ela e que isso absolutamente é inveraz. Isso é impossível. Né? E que então, quer dizer, estão enganando mais uma vez. Ponto. Ela vai embora, como era esperado, né? Mas fica aqui então algo pendente, algo que seria uma retribuição, tá? Do caráter da retribuição, não propriamente de uma vingança. Né? Foi morto um filho da deusa, morto uma filha do maior dos chefes, o assassino também do animal. Agora a esposa promete não uma vingança, uma restituição de sangue. Bom, isso aqui vai ficar pendente quando nós trabalharmos mais tarde a sua figura, mas eu gostaria de trabalhar esse paralelo que é feito então com a Polixena. A Polixena no final da guerra, essa por também outro motivo completamente alheio a este primeiro, ela teria sido prometida ao Aquiles, ele morre em função deste casamento, que já era uma armadilha. Os troianos sabiam que era uma armadilha, os gregos não. E depois de morto, então, passados, o Helesponto, já estão na Trácia, os ventos param novamente. E aí a questão é com o próprio Aquiles. O Aquiles aparece em sonhos ao filho e é um morto que demanda uma morta. Ele demanda a morte daquela que teria sido sua esposa em vida. Então é interessante porque a Clitemnestra, no início, na Ifigênia em Aulis, quando percebe que então é um engodo, ameaça e praticamente amaldiçoa o Aquiles, dizendo que se a filha morrer e a filha vem como prometida a ele, como noiva, ele casará no inferno, ele casará no Hades, mas aquela será a sua prometida. Pois bem, ele agora no Hades, ele exige a outra, aquela que ele realmente desejou, a Polixena. A Ifigênia, coitada, não sabia de nada. Surge a Ifigênia no acampamento, Discortina, que ele também tinha sido metido nessa trama de godos. Mas a Polixena ele deseja. Então agora, no final da guerra, de novo, quer dizer, é o Aquiles que mobiliza essas forças, mas nós temos um segundo sacrifício de donzelas, que no sacrifício em si não a colocaria como uma heroína, mas na maneira como ela reage a isso, sim. Porque também sempre existe esse primeiro momento em que a donzela fica perplexa, sofre, a mãe também, é sempre essa relação da mãe com a menina, né? Ambas, enfim, evitariam a qualquer preço a morte, até o momento em que ela se dá conta que, bem, a morte é inevitável. Pois bem, então, e aí é maravilhoso, ela rasga o peito, ela rasga a roupa. E ela é uma donzela, ela é uma jovem, núbio, virgem, ou seja, o pudor é um dos grandes elementos que qualificam essas meninas. Mas naquele momento, frente a todos os guerreiros aqueus, frente ao seu sacrificador, o ato que ela tem é genial, porque ao abrir o peito, ela diz, fere aqui. Ou seja, me fere como um inimigo. Me fere como se você ferisse um homem em batalha, me fere no peito. E, é claro, a frase continua, ou se quiseres, então ela dá o pescoço. O pescoço é a maneira tradicional dos sacrifícios. Você abre o pescoço, fura a horta e o animal ou o ser humano morre, não tão rapidamente quanto a gente gostaria, mas enfim, morre disso. Nesse caso, ela está se elevando a homem e a guerreiro, mesmo sem armas, que já seria uma covardia por parte do adversário, mas mesmo sem armas, ela propõe uma morte masculina, fere no peito, enfia a espada aqui como se eu fosse um homem guerreiro e tu estivesse lutando comigo frente a frente, em posição de igualdade. Então ela se eleva com isso. E nesse sentido ela tem, acho que todo mundo há de convir, um rasgo
heróico dentro dessa nossa ideia de glória. Ela realmente fica mencionada pelos guerreiros, eles a cobrem. Bom, o Neoptólemo não a fere no peito, a covardia é dele. Ele opta por matá-la como um animal, como um sacrificado qualquer, mas os guerreiros, um a um, vêm, a cobrem, botam flores, botam presentes, no sentido de realmente reconhecer nela, naquele momento, um ato muito além, muito extraordinário, esperado de uma mulher qualquer, de uma mulher comum. E agora, migrando um pouco, aquilo que eu tinha deixado em suspenso, a reação da mãe da Ifigênia, então a Clitemnestra. A Clitemnestra, muitas vezes em livros, é considerada como a única heroína mulher da Grécia. Eu acho que realmente a gente pode modelar isso e pensarmos em várias outras com significados diversos. Mas o fato que provavelmente ela seja considerada uma heroína em detrimento das outras é porque ela empunha arma. Ela mata com arma, no sentido de parecer-se, então, a um homem. E aí ela faz o que ela tinha deixado pendente dentro da tragédia do Eurípides e Ifigênia em Aulis. Ela espera o marido retornar. Isso nós temos em Ésquilo. É a primeira tragédia da trilogia da única completa, que é a Oresteia. Nós temos a tragédia Agamemnon. Então, o que nós vamos também percebendo é que todos os três trágicos nos deixaram material que rememoram qualidades heróicas femininas. Mesmo Ésquilo, que tem um discurso majoritariamente masculino, faz da Clitemnestra a personagem protagonista dessa primeira tragédia da Oresteia, e aí nós vemos a figura da mãe se desdobrar, porque também há o engodo. Ela também responde com uma mentira, com um engodo. Ela responde no mesmo nível. Quando o Agamemnon chega, ela recebe gentilmente, generosamente, estende um tapete vermelho, que tem um sobre-símbolo. Ela não quer que ele caminhe sobre a própria terra. Ela manda dispor o tapete da saída do carro até a entrada da casa. A terra não vai ser pisada por este homem que é ímpio, que é um sacrílego no entendimento da mãe, da moça assassinada. E então ela perfaz propriamente essa retribuição. Aí há discussões, se matou com machado duplo, se matou com espada, porque o que o texto do Ésquilo fala é com uma arma de fio duplo. Então abre-se hipóteses, e ela tem também um parceiro masculino, o Egisto, ao seu lado, também contemplando o gesto que para ela não é um crime, e sim um sacrifício. Interessantemente, os termos são trocados. Ela chama que o sacrifício é o que ela faz com o marido e o assassinato é o que ele fez com a filha, quando a tradição vai ler o contrário. Bom, isso seria uma retribuição, e ela realmente, até o final da tragédia, mantém uma posição dentro do Oikos de regente. Ao final, inclusive, tem um texto horrível dela e do Egisto discutindo com o coro de anciãos, e eles acabam mandando todo mundo calar a boca e voltar para casa. E o Egisto, inclusive, é o mais duro, mas com essa ideia de que calem-se, agora a ordem é nossa, a ordem foi restabelecida. Então é interessante porque se dá uma revolução dentro da ideia do Oikos, tendo a fêmea, a mulher, como protagonista. Bem, nós temos outra grande mulher protagonista de Oikos e defensora do seu Oikos, mas aí praticamente num ponto antípoda ao da Clitemnestra, que é a Alceste do Eurípides. É a peça mais antiga que o Eurípides nos deixou preservar. E nós temos, então, de novo, quer dizer, uma esposa no centro. De novo, não falei das outras, mas haverão outras. Esposa no centro da casa, defensora do Oikos, e, nesse sentido, para preservar a casa perfeitamente estável e organizada, ela opta por ser a substituta do esposo na morte. Então, aqui de novo essa relação sacrificial, o sacrifício se prima pela substituição. Aqui nós temos uma mulher que, podendo deixar que o esposo fosse morto, porque era a hora dele,
os deuses conseguiram um negócio que, se ele mandasse qualquer outro em seu lugar, ele poderia ficar vivo. Ninguém aceita, nem pai, nem mãe, nem qualquer um dos seus amigos, enfim, e ela se oferece no seu lugar. Então isso faz com que, inclusive, o próprio Admeto, que é o esposo, fique numa posição levemente inferior à sua coragem, porque ele preferiu viver, e ela tem textos magníficos durante a peça, onde deixa bem claro que, se ela morre, tudo se desestrutura. Os filhos serão órfãos, a casa se desestrutura, se ele morre. Se ela morre, nada acontece. Tudo fica exatamente igual. Estando o rei vivo, a casa está perfeitamente em paz, toda a população que depende dele continuará sendo mantida, cuidada, preservada de qualquer mal, e os seus filhos, tendo um pai, poderão viver dentro da lógica grega, enfim, que demanda um pai, representante da família. E, portanto, ela opta pela morte. Claro que aí nós temos aquele resgate magnífico, maravilhoso, do Héracles, que surge para tirá-la da morte. Enfim, aquelas tragédias onde o fim dá certo, todo mundo fica feliz, mas a gente percebe a figura dela como central, tendo realizado um gesto que nenhum outro teve coragem de fazer, e trazendo também a glória ao Oikos e a sua memória. Bom, do ciclo tebano, nós temos duas personagens que merecem a nossa atenção. Uma delas muito pouco citada, porque ela não tem fala, ela não preexistiu em nenhuma narrativa, ela não tem uma história, porque o próprio esposo não tem uma história mítica intensa, mas ela se chama Evadne. E a Evadne, que é a esposa do Capaneu, dentro das Suplicantes do Eurípides, aparece, é narrada, é aquela função dos 7 contra Tebas, todos estão mortos, a cidade, enfim, rejeita os ritos fúnebres e todo o drama que isso significa, até que, então, se consegue executar os ritos, e o Capaneu, então, está sendo queimado. Faz uma pira, para que cada um dos chefes, dos príncipes, possa ter um rito fúnebre à altura, e a Evadne atira-se sobre a pira do esposo. Isso, para os gregos, é uma coisa rara. Nós conhecemos só 2 exemplos disso. A Evadne, dentro da tragédia, e a primeira esposa do Paris, Enone, mas aí, assim, em fontes lá distantes, eu só conheço narrado por Romano. Mas são 2 exemplos bastante intensos de uma tradição que na Índia é comum. A Índia, as satis, que são as esposas, são as mulheres que se esperava se suicidassem sobre as piras dos maridos. Isso era um gesto magnífico da parte delas, que liberava de karma, assim, toda a sua linhagem paterna, mas que era feito de livre e espontânea vontade. Nenhuma mulher, nem a Indianas, nem a Evadne, no caso, foi forçada a se jogar na pira do marido. Isso é algo que marca de novo essa relação dessas mulheres heróicas com o Oikos. Alceste morre para deixar o marido vivo. Aqui a esposa já tem um marido morto, quer dizer, o quadro já está dado. Ela poderia ficar e, como diz Alceste, quer dizer, como viúva, ter todo... uma questão grande. Em geral, volta para a casa dos pais, os pais arranjam outro casamento, dão outro dote, elas já têm filhos, já é um problema, normalmente não querem. Não é fácil conseguir um segundo casamento entre as mulheres gregas. Ela opta, nitidamente, por manter a memória do casamento intacta e partir ao lado do esposo na hora da sua morte. Quer dizer, morreu, morrerei também. Porque isso faz com que realmente a nossa união preserve-se na vida e na morte, radius adiante. E a Antígona, do ciclo tebano, que é talvez a personagem mais eminente dentro do mito grego trágico quanto a esse respeito de heroísmo. Porque a Antígona é diferente de todas essas outras que eu já falei ou falarei,
A ideia não é a morte. Absolutamente. Ela não tem como fim a morte, nem a dela, nem de outrem. O problema é que, dentro desse processo, né, do ciclo tebano, um dos irmãos, que é o Polinice, trouxe os outros chefes. E, portanto, morto é um inimigo da pátria, é um traidor. E a lei da cidade, dita pelo tio, pelo Creonte, que está no poder, é: ninguém faça ritos fúnebres para os traidores, quanto menos para, né, alguém da casa real tebana que trouxe os inimigos para muros da cidade numa tentativa de invasão. Portanto, o Polinice deve ficar exposto, apodrecendo, sendo alimento de aves e cães. Pois bem, esta, a irmã mais velha, contra as leis da cidade, preserva algo que ela entende como uma lei maior, uma lei do oikos. Uma lei divina que diz que todo familiar vivo deve prestar honras fúnebres ao familiar morto. Ponto. Sem julgamentos, sem moralismos, sem pensar em quem é o bandido e o mocinho, sem pensar em quem tem razão. Talvez ela desse até alguma razão ao Creonte, não, se fosse pensar racionalmente. Mas o problema aqui é que a lei do oikos é a lei maior. Então, ela morre, mas até o final da tragédia existe a possibilidade de ela ficar viva. Todos querem que ela fique viva, afora o Creonte. Tiresias vai advertir o Creonte de que ela tem que ficar viva. O filho vai advertir o pai de que ela tem que ficar viva. O filho ainda é mais dramático, diz: toda a cidade acha que ela tem que ficar viva. E quando ele, então, né, definitivamente se decide por libertar a donzela do castigo, que é a morte, o emparedamento, morte horrível, encontra a donzela já morta. Mas, quer dizer, esse suicídio da Antígona teria sido um assassinato, enfim, né, ela se suicida antes, é algo que não estava necessariamente inscrito no seu gesto. Se tivessem entendido, e ela seria uma heroína viva. Ela teria feito aquilo que, no fim da tragédia, todos entendem que foi o melhor a ser feito, que foi o correto a ser feito, né? Inclusive o Creonte, que perde, na verdade, não só ela, mas toda a família. O filho se mata e a esposa se suicida também. Então, quer dizer, há um grande erro ali por parte do rei e a tragédia aponta. Né? E a morte heróica da Antígona, ou o gesto heróico vivo da Antígona, que acaba levando a sua morte, também, né, faz com que fique cada vez mais claro para a cidade e para ele de que a lei do oikos é maior e que ela, uma donzela frágil, né, tinha razão. Né? Bom, nós ainda temos o ciclo de Héracles e dos Heraclidas, né, onde nós temos a Megra, né, a esposa, a primeira esposa do Héracles, e vai aparecer numa tragédia chamada Héracles Furioso, do Eurípides. A Megra, outra situação, né? Mas existe um parentesco aqui interessante que deve ser mencionado. Ela é a filha do Creonte. Este Creonte, né, que perde esposa, filho, nora e credibilidade na cidade, deixa uma filha que acaba tomando o trono da cidade junto ao esposo, Héracles. Né? E nesse ponto da narrativa do mito do Héracles, ele é tomado por uma loucura átea, cega os seus olhos, mandado por Hera, e ele vê nos filhos, ele está voltando, ele tem que prestar ritos, ele está chegando, inclusive, muito saudoso e feliz, né, pro oikos, e ele vê nos filhos os filhos do inimigo, né, os filhos do Euristeu, que é o primo inimigo. E imediatamente ele começa a matá-los. Então são 3 filhos, homens, todos. Quando chega no terceiro, que é o menorzinho, a esposa se atira na frente, pedindo, chamando a razão, tendo realmente gesto e voz, mas a ação é maior. Se ele não se dá conta, ela opta por morrer e salvar a vida da criança. Na verdade, morrem ambos. A flecha atravessa, né, o corpo da moça e ainda assim alcança o filho. Então, ela acaba morrendo, mas o gesto, sem dúvida, tem esse heroísmo de substituir-se ao filho mais novo, né, ao último que poderia estar vivo.
E nós temos a filha de Hércules, a única filha de Hércules, tá? Que é a Macária. O Hércules era tão macho, que só fez filho do homem. Mas fez uma. Tá? Mas vejam, é tão macho que o sangue, esse heróico, tá? Atravessa essa questão de gênero, e a donzela, quando confrontada com uma situação onde os irmãos precisam, é exigido um sacrifício, ela se oferece a ser o sacrifício para resgatar os irmãos, voltarem para o Peloponeso, enfim, é toda uma situação maior, tá? Mas necessitados de um sacrifício, ela será a sacrificada por oferecimento próprio. Tá? Então, realmente é algo que, tá, lhe confere uma qualidade heróica. E bem, a última das ideias, digamos, que poderia levar-nos a considerar mulheres heróicas dentro da tradição trágica, está com as Danaides. As Danaides, que são 50 donzelas. E dessas 50 filhas de Dânaos, que são perseguidas, forçadas a se casar com os seus 50 primos, filhos de Egito, elas são forçadas, depois de fugir, serem perseguidas, tentarem junto à Grécia um asilo honroso, que elas não precisassem casar, elas não conseguem isso e são obrigadas a casar, elas casam. Mas elas combinam com o pai e na noite de núpcias, 49 das 50 assassinam seus maridos. E aí cabe a nós, porque a tradição não as considera heróicas, mas cabe a nós pensarmos, quer dizer, nesse contexto de violência e de perseguição, o resultado, a ação que essas mulheres puderam ter foi uma ação também beligerante, também de resposta, e 49 delas tiveram essa coragem. Alguns dizem que elas estão sofrendo um castigo no Hades, carregando um pote de água para um lugar que está quebrado, está aberto. Então elas vão tentar encher um lugar, um objeto que jamais estará cheio. Agora tem uma holandesa, Eva Keus, que trabalha esse mito sobre outra ótica, e ela diz, não, isso não é um castigo. O que acontece é que as Danaides no Hades, elas estão responsáveis pelo umedecimento da terra. A terra só é fértil e só é fertilizável se está úmida. Então, cabe a essas mulheres que preservaram o seu oikos, preservaram a sua individualidade e a sua liberdade, no Hades fazerem esse trabalho subterrâneo, que é de molhar constantemente a terra, permitindo então que daquela terra se fertilize acima do solo e possa então vir a nascer coisas da terra, árvores e flores. Seja como for, isso está no pedaço desse mito, está no Ésquilo, o outro a gente vai conhecer pela tradição, e essa opção da Keus é uma opção única de leitura da história. Mas, quer dizer, com isso meu tempo termina, e as minhas personagens também, mas eu gostaria realmente de lhes deixar pelo menos essa indagação. Será que nós não podemos considerar todas elas, cada uma delas mencionadas, de alguma forma como heroínas? Será que elas não têm qualidades e qualificação gestual? Será que as suas ações não as elevam de alguma maneira, mesmo se colocadas sempre e apenas em relação ao oikos? Elas não fizeram a guerra, ok, mas elas tiveram gestos que de alguma forma preservaram a si próprias dentro das suas casas. Se a casa é o lugar originário da esposa, da mulher, da jovem, me parece que elas cumpriram a sua tarefa heroicamente. Muito obrigada. Muito obrigado, prezada Paulina, pela ótima conferência. E eu abro a palavra para manifestações. Acho que pode conduzir o microfone, por favor.
Sabino, posso fazer uma pergunta? É porque não estou dizendo que os atos femininos não são heróicos, mas a mulher desde a antiguidade tem uma coisa que é característica da mulher, que é a generosidade. Concordas comigo? Então eu acho que esses atos são heróicos, sim, mas tem muito mais a generosidade em cima deles, ou seja, generosidade com os filhos, de deixar com o pai, de deixar se matar, generosidade com a própria Grécia ou com a própria Atenas, na medida que a Efigênia, né? Quando vê que a deusa não dá outra opção, a não ser a sua morte, em deixar que aqueles homens voltem para casa. Sim, é um ato heróico, mas tem muito da generosidade que é uma característica feminina. Pode me diferenciar isso? O heroísmo da generosidade? Ou não há diferença nesse caso? Não, provavelmente haja, mas, por exemplo, eu fico pensando nisso que tu falas na Ismene. Quando nós temos uma dupla de mulheres, né, dentro do Sófocles, Antígona, e a Antígona, inclusive, procura a irmã, conta o seu plano e diz, vamos fazer juntas. E a Ismene diz, não. E é maravilhoso, eu não acho que a Ismene esteja errada, mas ela também é mulher, né, e nisso que tu disse, quer dizer, um conceito de generosidade estendido, né, ela também é mulher e ela tem muito claro, a colocação dela é, nós somos mulheres, nós somos fracas, não te mete com os homens. Então, é bem diferente, são duas irmãs da mesma casa real, estão ali, sob o mesmo teto, vendo a mesma situação. Né? Então, eu acho que generosidade é uma coisa, e algumas podem realmente ter, ou, sei lá, como tu diz, né, a mulher tem... É que aí eu acho, essas generalizações eu acho sempre perigosas, porque os homens também são generosos. O Aquiles também teria pego em armas pela Efigênia, sabendo que ele ia ser massacrado. Eu sei, mas é... Mais que os mirmidões fossem incríveis, porque era todo o exército contra ele. eles. Eu ponho isso porque diz que o heroísmo não é dado à mulher todo o tempo, mas a generosidade é. A mulher é genial. A mulher, tanto hoje quanto na antiguidade, tem a generosidade como característica. Pois é, isso que eu te coloco. Eu acho que homens podem ser generosos e mulheres como a Ismene podem ser bastante claras e límpidas e óbvias. E aí você vai dizer, tá, mas ela não foi generosa? Não sei, ela só foi racional. Ela botou os pontos nos is. Então eu acho que é um conceito perigoso para a gente modelar essa relação de heroísmo. O Aquiles é homem e foi generoso. Sabia que ia morrer ali se enfrentasse o Agamemnon. E aceitou enfrentar pela Efigênia. A Ismene é mulher e, nesse contexto, então não foi generosa, porque preservou-se e deixou que o irmão apodrecesse. Então, eu não sei, acho perigoso. E para o professor Piquet, eu diria, eu colocaria os heróis, todos eles têm uma coisa de sofrimento, né? No caso do Odisseu, o Aquiles, os heróis homéricos, eles têm a batalha da volta para casa, o desmemoriamento, o sofrimento do Aquiles. Acho que isso é uma característica do Homero e é uma coisa muito bem contada que se explorasse muito bem também. E também tem muito a ver com o destino da tragédia grega que nós vimos ontem. Aqui eu achei que casou muito bem. Parabéns pelas duas palestras, achei ótimo. Eu só fiquei com essa dúvida ainda do heroísmo que eu confundo, quer dizer, não confundo, mas eu ligo com generosidade. Claro, é que é uma característica feminina, apesar do heroísmo não ser, a generosidade é. Então a generosidade, para mim, leva ao heroísmo, porque são mulheres corajosas, tanto todos os casos, mas tem aquela coisa, a presença feminina, mesmo que... Eu acho também,
falando da Efigênia, também é por isso que o cara não mata ela pelo peito. Aí é policial. Mas é por isso que ela não morre pelo peito. Por isso que o cara resolve matá-la como um animal. E as homenagens que foram feitas a ela é mais pela generosidade do que também a generosidade. A visão masculina quanto ao ato que ela foi um ateróide, concordo contigo, mas a visão masculina, até pela época que a obra foi escrita, é mais pela generosidade. Pelo menos eu vejo dessa forma. Obrigado. Brilhante palestra. A minha pergunta é mais uma curiosidade, na verdade. Esta única Nayade que não matou seu marido, quem é e por quê? Olha, ao que parece, a moça se encantou por ele, ela gostava dele. Ela não matou por amor, ela quis viver com ele. Então, enquanto as outras realmente fugiam deles e não queriam o contato, aquela, na medida que houve o casamento, houve a escolha, porque certamente eles escolheram, as moças que queriam, houve a escolha, houve o contato, ela tinha amor por ele. Síndrome de Estocolmo. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se a Medeia ela se encaixa nesse âmbito de atitudes heróicas. Pois é, eu não a coloquei. Eu não a coloquei porque eu acho que o que nós temos do Eurípides, depois o Sêneca vai de alguma coisa replicar na sua tragédia sobre a Medeia, faz dela uma mulher amarga, ressentida. Ela vai fazer uma vingança em cima do abandono do esposo. E nisso, se a gente fizer uma analogia com as qualidades heróicas masculinas, eu tentei mostrar, quer dizer, que a mulher estaria vinculada ao oikos, então a mulher vai reagir dentro da casa, a Medeia ela destrói tudo. A sua casa já estava destruída, na medida que o Jasão partiu, escolheu a princesa de Corinto. Então a casa já estava destruída e ela faz realmente por destruir. Na medida que ela, segundo Eurípides, mata os filhos e deixa ele vivo e vai embora num carro mandado pelo sol, puxado por dragões, ela não estaria dentro dessa minha estratégia argumentativa de alguém que preserva o oikos, que preserva a estrutura da casa. Talvez a Medeia da Christa-Wolf, que aí nós estamos apresentando, agora com o professor Hugo estamos falando da Christa-Wolf em especial, talvez a Medeia da Christa-Wolf, esta possa ser considerada uma heroína, porque essa resiste, essa preserva, essa mantém, a despeito, então, de ser vilipendiada, humilhada, mandada embora, etc. Mas aí nós teríamos que estudar cada caso. Eu não considero, nessas alturas, dentro desse contexto argumentativo, a Medeia como uma figura heróica. Ela é valente. Mas nem todo mundo que é valente é heróico. Obrigado. Uma pergunta para a professora Paulina. A Sarah Pomeroy, no livro dela, ela faz referência que depois que Antígona enfrenta Creonte, no texto em grego, eles passam a se referir a Antígona com palavras masculinas. Eu queria saber se isso acontece com alguma outra das heroínas. A princípio, que eu saiba, não. Eu também li isso da Pomeroy. E que eu saiba, nós temos unicamente a figura da Antígona nesse contexto, exatamente porque ela enfrenta, e é isso que eu comento, não havia uma morte envolvida, quer dizer, não é ela não vai se suicidar, não vai se atirar, ela vai fazer algo que se esperava que um homem fizesse, mas que nenhum homem na cidade teve coragem sequer. Acho que só ela mesma. Obrigado pela conferência, em primeiro lugar. Minha pergunta para a Paulina também, gostei muito do professor Jorge, é
Você mencionou a Clitemnestra em determinado momento da sua apresentação e colocou ela como uma heroína. Eu não sei se eu entendi direito, mas pelo fato de ela empunhar uma arma, né? Também, né? Ser uma das poucas que empunha uma arma, né? Mas a minha questão vai mais no sentido de que, apesar de ela empunhar uma arma no contexto da tragédia, o assassinato de Agamenon se constitui por meio de um dolos, né? Então, eu não sei se não entendi como ela seria caracterizada como uma heroína nesse contexto, né? E pensando também nas representações femininas de personagem, geralmente representação feminina na literatura, que classifica a mulher como um agente do dolos, né? Que se caracteriza pelo ato doloso, não tanto por uma postura masculina, mas por agir dolosamente, né? E se isso poderia ter alguma relação com essa questão do heroísmo feminino, né? O que eu comentei é que a Clitemnestra, em muitos livros, aparece como a única das heroínas. Quando eles vão falar sobre os heróis, coisa e tal, às vezes há aquela menção honrosa, não, mas tem a Clitemnestra. E eu acredito que seja porque ela empunha uma arma, ela mata, porque ela tem uma ação, enfim, que ali tem um contexto, né, explicado. Quanto ao fato de ela agir por dolos, eu entendo que ela está devolvendo um dolos. Porque quando a Ifigênia é morta, ela também é morta dessa maneira. O Agamemnon não manda dizer, tragam a Ifigênia porque haverá um sacrifício humano, que seria um ato corajoso, né, e direto. Não, ele manda dizer, tragam a Ifigênia porque nós vamos fazer um casamento entre ela e o Aquiles antes de partir. Ele não imaginava que a Clitemnestra fosse junto. E ela, por outro lado, justifica-se, nenhuma mãe deixaria sua filha se casar sem fazer os rituais de casamento que são próprios de uma mãe. Né? Colocar a coroa, colocar o véu, dar com a filha, até o parceiro, enfim, escolhido. Então, ali eu entendo que ela, de acordo com a minha argumentação, ela defende o oikos. E é isso que a torna uma heroína, no sentido de tomar a atitude. Ela toma uma atitude sobre o marido, contra o marido, por defesa da filha e daquilo, então, que significava para ela uma certa pureza, né? De um casamento honesto, limpo, quer dizer, onde você vai me dizer o que vai fazer e eu vou te dizer se eu aceito ou não. Bom lembrar da Clitemnestra que ela já teve um primeiro casamento com Tântalo II, que era da linhagem do Tieste, que o Agamemnon mata. Ele mata o esposo e mata o filho. Ela tem um bebê, um filho, um homem. Ambos teriam sido mortos para que o Agamemnon a desposasse. Ela foge para o Tíndaro, para o pai. E o pai diz, não adianta, ele é o senhor de Micenas, casa, ponto. Então, sobre ela já tem, na verdade, uma memória muito dolorosa em relação ao atual esposo. Né? Ela sabe que ele é capaz de crimes. E ela ali, eu entendo que está justificadamente devolvendo, digamos, uma atitude agressiva, violenta, né? E até injustificável, no caso da morte da filha, ela não entende como injustificável. Então, eu acho que é ali que está a qualidade dela de reiterar o poder do oikos sobre uma mentira, sobre o que o Agamemnon fez. Bom, As discussões são fantásticas. Não, é que isso me leva a outra dúvida, né? Porque, assim, quando ela instaura, na verdade, não ocorre a manutenção do oikos, né? Quando ela assassina Agamenon, mas instaura uma crise, né? Que só vai ser resolvida no término das Eumênides, não sei, eu vejo assim, pelo menos. Pois é que aí nós estamos comprando a versão do Ésquilo também, né? E o Ésquilo, obviamente, está lutando pela preservação do patriarcado. De Né? fato, né, você vê até a Atena no final, né, que ela vai dizer, né? Eu sou pelo homem, Exato, né? exato. Né? Então nós estamos comprando toda uma versão, né? Como o professor Márcio tinha colocado no início, quer dizer, a tragédia não está isenta, né? Existe uma política que está atrás. Então também a gente teria que analisar com calma. Obrigado. Uma pergunta para o professor Piquet. Ele havia feito outro comentário distinguindo então o que seria o herói mítico em relação ao herói histórico.
de herói que eu ficar mais incrível ainda, o exemplo que ele deu foi o do bombeiro que salva a criança de herói de um dia. Então, você poderia comentar qualquer coisa a respeito de Aquiles, por ocasião do encontro dele com Odisseu no Hades, depois daquele comentário que ele faz, da condição dele, de preferência. Na verdade, esse encontro no Hades é uma inversão, não é? De toda uma ideologia, porque o próprio Aquiles diz que ele preferia ser um Tess, não é? Um homem qualquer assalariado, do que ser um herói como Então, é uma diferença, por isso é que eu me centrei mais na Ilíada do que na Odisseia, na verdade. Porque a Odisseia levanta outras questões e para mim, representa uma sofisticação muito maior na reflexão sobre o herói épico. Na verdade, o próprio Odisseu não é a glória dele, é o retorno, na verdade. Essa é a grande glória dele. Então, é uma mudança muito grande em relação, apesar de estar cheio de elementos épicos tradicionais do Odisseu, mas tem isso que você já Dos comentarios para Paulina, además de felicitarla por su palestra clara y muy explicativa. Leyendo la Antígona de Sófocles, siempre me llamó la atención la palabra kerdos, palabra doméstica que es riqueza, acrecentamiento, ganancia. Y sin restarle mérito a Antígona, ella dice que va a la muerte como kerdos. Si tras la muerte recibe una ganancia por su sacrificio. El segundo comentario, en Argentina hay un dramaturgo, César Brie, que ahora se radicó en Italia, y él dramatizó la Ilíada y la Odisea. En el caso de la Ilíada, es muy famosa la dramatización del sacrificio de Polixena. No sé si acá en Brasil lo han visto. Tuvo mucho éxito en Italia y en Argentina. César Brie, él es discípulo de Eugenio Barba, y está en la misma línea de Serge Grotowski. Es un personaje muy interesante que ha dramatizado estas dos piezas antiguas. La Odisea para la Salvadora y en Roma tuvo muchísimo éxito. Vamos encaminhar para uma pequena pausa, então. Antes, eu só queria acrescentar um comentário sobre a problemática instigante. Talvez tenhamos que refletir e pesquisar ainda muito para equacionar esse problema que a Paulina apresentou. Se o heroísmo é definido por critérios viris, guerreiros, né, que estabelecem em que ganhará fama, memória, permanência. Então, como examinar as dimensões do heroísmo feminino nesse universo viril? Como essa pretensão de heroísmo não será raptada pelos critérios masculinos, se figurando como masculino para conquistar a fama masculina, mas seria esse propriamente o heroísmo feminino? Quando falava, eu perguntava se isso não nos exigirá remontarmos ao universo ritual, mítico, portanto, também, narrativas e tradições de memória, um pouco mais recuado, de Ishtar, deusa do amor e da guerra, e da sua linhagem na tradição de Afrodite, no mundo mediterrâneo oriental, onde há também a dimensão de Eros, do amor, como arma, como protagonismo feminino, transformando completamente as hegemonias masculinas nas cidades. Né? É importante nós lembrarmos que a primeira dicção feminina em toda a história da cultura é de uma sacerdotisa de Afrodite, Safo, e que no século V há uma representação muito instigante quando as mulheres na Lisístrata de Aristófanes enfrentam toda a arma, todo o equipamento político, cultural da guerra como uma arma erótica, a guerra, a greve dos sexos.